Hoje estou com algumas anotações aqui importantes para não me perder. Continuando sobre o assunto do narcisismo, né? Na psicanálise, o narcisismo ele não é apenas uma questão de vaidade, uma questão de arrogância, né? O cara é narcisista porque ele é muito vaidoso, é muito arrogante, é muito prepotente. Não é apenas isso. A psicanálise vê como que o sujeito ele investe uma energia psíquica, como eu disse no primeiro vídeo, uma energia psíquica que é a libido. Como é que ele investe essa maneira, essa forma como ele investe essa energia nele mesmo, nele próprio. Então Freud e depois muitos outros teóricos, né, os que vieram depois dele, eles mesmo dizem que um certo nível de narcisismo ele se torna até essencial para a nossa sobrevivência, até para conviver com as pessoas. Uma certa dose de narcisismo é necessário para a gente sobreviver, para que a gente possa ir formando uma identidade mais forte, uma identidade mais sólida. Então é por isso que a gente vai encontrar um narcisismo positivo e negativo. O positivo, então, é esse narcisismo saudável. Narcisismo positivo, porque ela vai acabar por se tornar a base da autoestima, a base do amor próprio, do cuidado próprio, que todos precisam. Ela vai ocorrer quando a pessoa, o indivíduo, ele vai conseguir investir essa energia psíquica, esse libido no seu próprio eu, né? O eu, o ego, né? Se valorizando, cuidando de si, né? Se amando, vendo-se como uma pessoa digna, como objeto de amor. Então você vê que é o narcisismo não patológico, não doentio. Ele cuida de si, ele investe em si, ele estuda, né? Tá investindo, o investimento intelectual, por exemplo, ele vai para as artes. Então ele vai realizando coisas para sentir-se bem consigo mesmo. Ele vai em uma loja, ele vai num shopping, ele vai procurar uma roupa bonita para que ele se sinta bem com aquela roupa, que seja do agrado dele, do agrado dela. Então ela ou ele vai obtendo coisas satisfatórias, que lhe fazem bem, sem perder o quê? Uma coisa importante, sem perder essa capacidade de amar e de respeitar os outros, as outras pessoas. Ele continua amando a si mesmo, ele investe, né, essa energia em si mesmo, cuida de si, mas ele não se vê como uma pessoa ao qual as coisas orbitam, gravitam, giram. Não, ele reconhece o outro e ele respeita os outros. Isso é um narcisismo necessário e é um narcisismo saudável, né? Autoconfiança, né? A pessoa vai ter autoconfiança, a pessoa vai ser mais realista, né? Uma resiliência diante dos percalços, diante das dificuldades, até diante dos fracassos. Vai ser resiliente. Com esse narcisismo, né, positivo, ele vai ser capaz de estabelecer limites, vai estabelecer esse autocuidado, né? Imagine a função psíquica, a mente dessa pessoa. Ela vai estar completamente protegida contra a depressão, contra aquilo que pode querer enfermar, adoecer, oprimir, né? Vai ser contra todo tipo de sensação de desamparo, de depressão. A pessoa vai olhar para si e vai dizer, olha, eu sou importante, sim. Eu realizo, eu faço, eu sou alguém. Eu sou importante
e os meus desejos, as minhas vontades também têm valor. Eu acho importante eu estar colocando tudo isso para que fique claro que o narcisismo, dessa maneira, né, é necessário. Imagine um profissional, ele recebe uma crítica construtiva, alguém, um empresário, enfim, um profissional, ele recebe uma crítica. Quem não ouve crítica hoje, né? Mas ele recebeu uma crítica construtiva sobre um projeto, por exemplo. A pessoa imbuída desse narcisismo positivo, ele naquele momento, que também é profundamente normal, ele pode se sentir, né, naquele momento, momentaneamente, né, chateado, bem sentir uma chateação. Mas a autoestima não vai sucumbir. A autoestima não vai desmoronar, né? Ele vai conseguir analisar ali o erro, aquele ponto que foi colocado, aquele ponto frisado. Ele começa talvez até a enxergar de outra forma. Ele vai analisar aquilo. Ele vai analisando aquilo e até identificando o erro, ele vai aprender com ele, com o erro, e vai continuar acreditando nas suas potencialidades, vai continuar acreditando na sua competência, né? Sem precisar ter que atacar, né, quem o criticou. E eu fico pensando se você já não imagina pessoas que não sejam assim, né? Porque aí a gente entra naquilo que eu vou chamar de narcisismo prejudicial, narcisismo patológico, narcisismo doentio, né? Que aí também graça em nosso meio de uma maneira assim horrorosa. E quando Fábio, que o narcisismo ele vai se tornar prejudicial, quando ele é patológico, né? Quando a libido, já expliquei o que é a libido, né? Essa libido ele fica aprisionada no eu, em mim. Fica aqui, retida, condensada, né? Porque em vez de ser uma base de segurança, um seguro, né? Ela vai acabar se tornando uma defesa profundamente rígida contra sensações de insegurança e de vazios interiores, de vazio interior. Eu acho que na análise, acho que os analistas trabalham muito isso, né? O indivíduo ele chega ali, né, carrega esse narcisismo doentio, porque ele chega na análise e às vezes e ali você vê que ele criou uma imagem grandiosa de si mesmo, e diga-se lá, muitas vezes fantasiosa, né, idealizada. Chega com essa cara, com essa imagem, mas justamente para esconder uma fragilidade extrema. Sempre, geralmente, é assim que acontece. Diante daquela imagem poderosa, existe uma figura extremamente frágil e às vezes até sensível. E você vê, né, essas características, né, presentes, que é essa necessidade excessiva de admiração. Eu preciso ser visto, eu preciso ser admirado, eu preciso ser reconhecido. Uma falta de empatia, porque é algo que está nele, né? Você vê, a libido está ali represado somente nele. O outro é visto apenas como um espelho. O outro é o espelho ao qual ele precisa se reconhecer, ser visto. Eu preciso do outro para me enxergar, eu preciso do outro para me afirmar. Eu acho que as redes sociais corroboram muito com aquilo que eu estou dizendo, né? As redes sociais, os Instagrams, né? Muita gente que está hoje adoecendo, e assim de uma maneira, assim, é uma proliferação, um crescimento de gente adoecendo por causa dessa necessidade patológica nas redes sociais de ser visto, de receber likes.
posto uma foto, daqui a pouco, 3, 2 minutos ou segundos, tenho que ver se recebi likes, comentários. Ela precisa daquilo, ela precisa se sentir afirmada. Ele precisa se sentir, né, empoderado com aquilo. Aí se percebe uma certa arrogância. E são indivíduos com uma profunda intolerância a qualquer tipo de frustração. Aí vem o mau humor, a irritabilidade, a incapacidade mesmo da empatia, como eu disse, são pessoas que não têm empatia. Diferente da função psíquica lá de quem tem um narcisismo saudável, né, esse narcisismo patológico já atua como uma armadura, como algo que está ali, sabe, blindando, né, mas que está impedindo esse sujeito de ter um contato real com o mundo, com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro, com os outros, com as outras pessoas. Porque tudo aquilo que vier de fora, uma observação, uma crítica, uma diferença, como é que essa pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir atacada. Um ataque mortal à minha pessoa, à minha integridade. E aí temos aqui o exemplo, por exemplo, né, um exemplo de um líder, já também pegando parecido com o primeiro exemplo, mas é um líder, né, talvez de uma empresa também, mas que não admite que seus empregados ou seus subordinados tenham ideias melhores que a dele. Ele sempre tem que se sobressair. Ele sempre tem que ter a ideia melhor. Então ele não admite que alguém tenha uma ideia que seja mais interessante do que a dele, né? Se um colega, por exemplo, brilha, se um colega consegue aquilo que ele não conseguiu, ele se sente humilhado, tenta sabotar, tenta diminuir o sucesso do outro. Para quê? Para que ele vá mantendo, né, essa ilusão de superioridade, de grandiosidade. É o narcisismo patológico, doentio. Ele vai apenas conseguir se sentir bem se ele for o centro das atenções. Se ele for o cara, se ele for a pessoa, se ele for a mulher que chama atenção, a mais bonita, a mais gostosa, tem que ser aquela que tem que, aonde passa, ela tem que deixar alguma coisa para que os outros percebam e falem. Todos ao redor dessa pessoa tem que validar essa pessoa, né, constantemente. Isso a gente trata na análise, né? A gente percebe determinados pacientes com esses traços, tanto de um como do outro narcisismo, né? O saudável é o que nos permite amar a nós mesmos, né? Que nem o Mestre Jesus disse, a gente tem que amar a nós mesmos, né, para depois amar o outro. A gente ama a nós mesmos. Quando a gente ama a nós mesmos, uma imagem sadia de si, a gente vai poder até amar sadiamente o outro. Já essa percepção errada de si mesmo, né, esse narcisismo doentio, já é essa prisão. O indivíduo ele vai estar tão ocupado, né, investindo energia, né, porque ele precisa sustentar essa própria imagem, aonde não sobra espaço para amar mais ninguém a não ser ele mesmo. Amar essa figura, esse objeto, essa pessoa que ele criou na própria mente, que é ele e que às vezes é uma pessoa fantasística, criação da sua própria mente, né? Não ama ninguém além de um reflexo idealizado de si mesmo. Os outros são apenas espelhos de si. Então, na análise, a pessoa vai precisar, o paciente está ali na minha frente, eu reconheço isso, eu vou trabalhar com ele, porque ele vai precisar reconhecer, admitir essa complexidade. E como isso, de alguma forma, de alguma maneira, isso está afetando
como ele se relaciona com as pessoas, com o mundo, né, como um todo. Como é que isso está interferindo, agindo, né, na vida dele. Ele vai ter que encarar, vai ter que olhar olho a olho, né, face a face a esse lado dele. Vai elaborar as feridas narcísicas, né, feridas narcísicas. E uma dessas feridas é justamente se defrontar que ele ou ela não é o centro do universo, né? Não é a bala que matou o John Lennon, como se diz aí. Você não é essa coisa toda, não. Vai ter que baixar a bola, vai ter que se encarar, né? Por isso muita gente, quando se encara com essa verdade, às vezes até desistem da análise, porque não gosta do autoconhecimento, né? Então essa convicção será abalada, né? Essa suspensão de certezas que muitas vezes a análise vai propiciar. O outro, até então excluído, ele vai ser reintroduzido nesse mundo psíquico, né? Algo será feito para além de mim, né? Porque se eu consigo, se eu posso, por que o outro também não consegue? Por que o outro também não pode? Porque somente eu? Porque só eu posso me sentir feliz com eu realizando algo e não o outro. Então o tratamento analítico, ele vai buscar, né, de uma maneira com muita paciência, com muito tratamento, isso é um processo, né, ele vai buscar remover esse sujeito de um investimento exacerbado, excessivo em si, repito mais uma vez, que é um narcisismo patológico, né? Mas esse investimento excessivo em si é o narcisismo secundário, né? Ele vai ser removido, né, para uma relação, ele precisa disso, mais equilibrada com o mundo e com as pessoas, integrando as próprias falhas, reconhecendo as próprias falhas, admitindo-as, trabalhando-as em si mesmo e aprendendo a amar e sendo amado, né? Sem essa necessidade de manter uma imagem idealizada de si mesmo. Desistir de manter uma imagem idealizada de si próprio, de si mesmo. Aí ele vai compreendendo mais sobre si, mais sobre o funcionamento da sua própria mente, e ele vai encontrando seus caminhos, vai encontrando um caminho para as suas melhores decisões na vida. Acabando aqui minha energia, tá? Energia da bateria. A bateria do iPhone aqui. Então, vamos ficar por aqui. Eu acho que deve ter ficado um pouquinho mais claro, né, como um complemento do primeiro vídeo. Tá bom? Até o próximo encontro aqui. Tchau.